Um certo dia, enquanto o rei limpava sua espada, ocorreu um acidente e a espada caiu e cortou a sua mão. Naquele momento, o servo repetiu sua frase na frente do rei: "Tudo acontece para o nosso bem." O rei, furioso com as palavras do servo, ordenou a sua prisão. Quando o servo foi preso, ele repetiu a sua frase na frente do rei: "Tudo acontece para o nosso bem", deixando o rei mais furioso ainda. Passaram-se 2 meses desde o incidente, e um dia de caçada do rei, ele se perdeu na densa floresta e foi capturado por uma tribo desconhecida. Os nativos planejavam sacrificá-lo em nome dos seus deuses. Foi quando o chefe da tribo viu a mão faltante do rei e falou que não podia sacrificá-lo, pois ele era imperfeito. E temendo a ira divina, o rei foi libertado. Ao voltar ao palácio, ele refletiu sobre o ocorrido e sentiu que o servo estava certo quando dizia que tudo acontece para o nosso bem. O rei mandou libertar o servo e lhe devolveu o seu cargo. Ele se desculpou pelo tempo que ele passou na prisão e o sofrimento enfrentado. O servo respondeu com um sorriso dizendo: "Meu senhor, se eu não tivesse sido preso, eu estaria com você naquele dia na floresta e teria sido sacrificado no seu lugar. A prisão me salvou e salvou a sua vida, e é por isso que eu sempre digo que tudo acontece para o nosso bem." Moral da história: como diz em Romanos capítulo 8, verso 28, "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Essa passagem bíblica reforça a mensagem da história, mostrando que todas as coisas, sejam boas ou más, podem trabalhar para o bem daqueles que têm um relacionamento com Deus e buscam seguir o seu propósito em suas vidas. Essa história nos ensina que muitas vezes somos limitados em nosso julgamento dos eventos da vida. Nossa inteligência não pode compreender totalmente o funcionamento do plano de Deus e as razões por trás dos acontecimentos. Portanto, devemos confiar em Deus e em seus propósitos, mesmo quando enfrentamos situações difíceis ou adversas. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram diversidades, mas que, ao confiar em Deus, viram seu poder transformador em suas vidas. José, por exemplo, passou por inúmeras provações, como ser vendido como escravo por seus próprios irmãos. Mas no fim, ele compreendeu que Deus usou todas as circunstâncias para salvar ele e sua família da fome. Gênesis capítulo 50, verso 20. Além disso, a história de Jó é um testamento vívido de como a fé e a confiança em Deus pode nos levar a uma compreensão mais profunda do seu propósito. Jó perdeu tudo o que possuía, enfrentou doenças e a perda de seus filhos, mas em meio à sua dor, ele se manteve fiel. No final, Deus restaurou a vida de Jó e o abençoou ainda mais do que antes. É importante lembrar que Deus tem um controle de todas as circunstâncias e acontecimentos da vida. Ele é capaz de usar cada experiência, inclusive as adversidades, para o nosso crescimento espiritual e cumprimento de seus planos para nós. Mesmo quando não compreendemos o motivo por trás de certos acontecimentos, podemos confiar que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e o seguem. Em vez de nos lamentarmos ou nos sentirmos derrotados diante dos desafios, devemos adotar uma mentalidade de aceitação e aprendizado. Independente do que enfrentamos, lembremos que sempre tudo acontece para o nosso bem. Quando confiamos em Deus com essa perspectiva, podemos encontrar paz e sabedoria em nossa jornada pela vida, sabendo que Deus está no controle e que seus propósitos para nós são sempre para o nosso bem maior. Reflita nisso.